Queridos romeiros e romeiras, muito obrigado pela sua presença, pelo seu testemunho de fé. Vem com grande sacrifício, às vezes se preparam financeiramente há muito tempo, às vezes o ano inteiro, para poder vir à Aparecida por causa da pobreza. E também vocês vêm com muita esperança de receberem graças e voltarem para casa com o maior desejo de viver o amor fraterno que vem do amor de Deus por nós. Saúdo a todos que nos acompanham pelos meios de comunicação social. Primeira leitura, irmãos e irmãs, falou do pecado, mas um pecado muito grave. E de quem? Do rei, que deveria ser fiel. E o soldado Urias, que era um soldado fiel ao rei, e Deus não era fiel a Deus. Isso acontece muito. Mas os pecados, no plural, de Davi, o primeiro é de adultério. O problema da sexualidade, se a gente não se cuida, a gente cai. Então Jesus pede que a gente seja puro de coração, que vamos ver a Deus. E este pecado de adultério faz um mal muito grande à pessoa que adultera, a família, a esposa, os filhos, a Deus, a comunidade. Mas virou moda. Quando o pecado vira moda, nós estamos então nos erotizando. A nossa sociedade é muito erotizada e nós somos chamados à pobreza, a um coração puro, a um pensamento purificado. Pois é, mas não foi só o adultério, porque um pecado puxa o outro. Qual foi o pecado outro de Davi? Homicídio. Mandou matar Urias, seu fiel soldado, sofredor, fiel, justo, e ele mandou matar. Quantos justos são matados também na nossa sociedade, verdadeiros mártires? Mas Davi teve que mentir. E mentiu bastante. A mentira, irmãos e irmãs, está em tudo que é lugar. Se há um pecado cheio de oportunidades ruins e um pecado quase não, universal, é a tal da mentira. A gente percebe isso nos noticiários da televisão, na nossa vida mesmo, como a gente tem facilidade de mentir. E a mentira não é de Deus. O pai da mentira é o tentador, é o inimigo. Mas nós não podemos fazer essa leitura do pecado sem o Salmo. O Salmo foi a resposta de Deus ao pecado de Davi. E a resposta de Deus foi a misericórdia, que não é permissividade, porque tem gente que faz assim: bom, eu vou pecar porque depois eu vou me confessar e Deus me perdoa. Não, isso é tentar a Deus. A gente então tem que lutar para sermos fiéis ao Deus misericordioso. E se Ele é misericordioso conosco, vamos ser misericordiosos com nossos irmãos. E o Salmo também consola muito a Davi, porque Davi foi humilde, chorou, lamentou a fraqueza, reconheceu sua fraqueza. E aí é que está o caminho da recuperação. Chorarmos nossos pecados, sentir confusão e vergonha por causa do pecado. Isso significa verdadeiro arrependimento, que traz grandes alegrias. E Deus sepulta o pecado no fundo do mar, apaga, e nós então, enriquecidos e agradecidos por essa misericórdia oceânica de Deus, vamos sempre nos esforçando para não pecar. E para aquela mulher adúltera, Jesus disse: ninguém te condenou, eu também não, mas vai e não tornes a pecar, porque senão vai dizer: Deus vai me perdoando e eu vou fazendo o pecado, como eu já expliquei. Isso é tentar a Deus. Então Davi pediu a Deus: dá-me um coração puro.
Dá-me um espírito decidido. Dai-me uma vontade generosa de lutar contra o mal. E se eu cair, não vou aí me flagelar, que só piora. Eu vou reconhecer, pequei, Senhor, mas ajuda-me a recomeçar. Eis a grande graça e a grande alegria. Recomeçar. E um santo dizia: se você cai 1000 vezes e levanta-se 1001, você está no caminho da santidade. A beleza do recomeçar. E Nossa Senhora nos dá esta graça. A Eucaristia nos dá esta graça. Pois é, no Evangelho, Jesus nos dá uma explicação, um conselho de como a gente evitar o pecado. Viver o reino de Deus. O reino de Deus é a graça. O reino de Deus é comunicação, experiência com Deus. Mas o reino de Deus é também o amor aos irmãos. Teu reino, Senhor, é de paz, de justiça, da verdade, da alegria, da santidade. Então, se a gente vai acolher o reino de Deus, nós estamos sendo vacinados contra o pecado. E Jesus também dá um bom conselho dizendo assim: o que você está plantando no seu coração? Está plantando semente boa? Ou está plantando coisa ruim? Não, plante coisas boas no seu coração para dar bons frutos. Mas a gente é fraco, eu e vocês, e a gente pode semear no coração coisa ruim. E aí nós temos que ter muito cuidado com o celular. O celular mal usado é fonte de grandes pecados. E Jesus não quer que a gente vá semeando o erotismo dentro de nós. Que nós vamos semeando a caridade, a bondade, a misericórdia, a justiça, essas sementes boas. E essas sementes pequeninas, elas vão dar grandes árvores e muitos frutos. Então Jesus nos dá aqui um bom conselho para a gente ir se fortalecendo para o combate contra o mal. Porque falar em pecado é falar do mal, de uma ruptura com Deus e uma ruptura com nossos irmãos. Mas nós sabemos, irmãos e irmãs, que a graça da conversão é a graça da felicidade, é a graça da alegria. E também, quando a gente comete um pecado pessoal, ele não fica conosco. O meu pecado atrapalha a comunidade, atrapalha a família, atrapalha a igreja. É um pecado comunitário, mas também faz mal para a sociedade. Pecado social, e são muitos os pecados sociais. Estamos vendo aí tantos escândalos no INSS, naquele banco master, etc. Pecados sociais graves, porque tiraram o dinheirinho dos aposentados. Pecado social gravíssimo, porque é roubar do pequeno, e Deus sempre defende os pequenos. E também vou terminando para dizer assim, que o pecado ecológico que destrói a natureza, e a gente tem calor demais e chuva demais, excessivamente, então é fruto do pecado ecológico, e a gente tem que se converter deste pecado social também. Ah, mas então, e o pecado venial, bispo? O pecado venial é muito sério. Um professor dizia na nossa sala de aula, uma pessoa construiu uma casa grande, mas ela era pobre. Foram perguntar, mas como é que você construiu essa casa tão grande? Ah, é porque cada dia roubava um tijolinho. É pecado venial, e construiu uma casa com o pecado venial. Pecado venial é muito sério, porque ele prepara para o pecado, vamos dizer assim, imortal. Então, a gente evitando também a graça do pecado venial, eu dou sempre esse exemplo. Um grãozinho de areia na nossa vista é pequenininho, mas faz muito mal. Pecado venial também. Uma pedrinha no pé leva a gente para o hospital,
e até para o cemitério, e é coisa pequena. Então o pecado venial também é um pecado que a gente deve pedir perdão, e às vezes o mais difícil. Nós pedimos perdão para os grandes pecados, mas o pecado pequeno a gente vai acumulando, e isso vai nos enfraquecendo. Então, a gente se confessar, se converter do pecado venial, isso vai fortalecer muito, muito a nossa fé e a nossa santificação. Amém.